Olá, pessoal, tudo bom? Oitavo ano, espero que vocês estejam bem. Eu tô morrendo de saudade, né? Pessoal, vamos voltar às aulas finalmente, né? Por mais que eu seja que tava bom essas férias, mas não tá legal ficar em casa. E ó, isso aqui, ó, precisa voltar a funcionar direito, né, pessoal? Porque senão, né, a gente fica desgastado e tudo mais. É por isso que eu vou retomar e vou, né, com vocês, vou dar essa videoaula sobre um tema que eu gosto muito, que é a Revolução Industrial. Para vocês lembrar, para vocês lembrarem, né, como é que estava acontecendo, né, tudo mais, que a gente estava vendo antes né, de entrar mesmo nesse problema louco que foi a pandemia. Vocês lembram que a gente estava falando de revolução? Então, né, revolução, lembrando o tema, revolução nada mais é do que é um ato de a gente movimentar ou se manifestar em que existe uma mudança tão grande, mas tão grande, que nada no mundo tem como ser o mesmo mais. Então, quando houve a Revolução Inglesa, que a gente estava falando lá no comecinho do ano, a Revolução Inglesa quer dizer que os burgueses se revoltaram, fizeram tantas mudanças, que a Inglaterra não foi mais a mesma. Isso vai acontecer também com o que a gente vai falar agora da Revolução Industrial. Que foi ou foram as revoluções industriais, ou estão acontecendo as revoluções industriais. Por isso que é tão legal esse tema. A gente vai falar da Revolução Industrial do século XVIII, de 1700 e pouco. Mas, na verdade, a Revolução Industrial ela continua acontecendo. A gente marca que já existiam pelo menos 4 revoluções industriais no mundo desde esse período, né? Em que uma das últimas revoluções que aconteceram foi nada mais do que a invenção, por exemplo, da inteligência artificial, dos computadores em micro, dessa tecnologia que a gente não consegue viver mais. Aí vocês conseguem imaginar como que era o mundo antes dessa revolução industrial? Conseguem imaginar, por exemplo, acho que até vocês conseguem imaginar um tempo sem celular, sem TV, mas conseguem imaginar uma vida sem geladeira? Sem chuveiro elétrico ou chuveiro a gás? Conseguem imaginar um banho frio? Né? Ter que viver tomando banho frio, assim? Difícil, né? Então é disso que a gente vai falar a partir de agora. A revolução industrial vai, né, acontecer nada mais do que nesse momento, né, que as nossas vidas são tipo de transformações, e é por isso que é o motivo de a gente ter que estudar essa revolução agora nesse momento. Por que estudar? Porque quando a revolução acontece, ela muda completamente, a gente não consegue mais pensar nessa vida antes dela. A primeira revolução industrial vai começar na Inglaterra. E para a gente entender, a gente tem que lembrar lá do começo do ano das revoluções inglesas. Lembra do que o Cromwell ajudou a tirar, os puritanos ajudaram a tirar o rei do poder, decapitaram o rei, né? E fizeram que os burgueses tivessem mais domínio sobre a Inglaterra. Então, a Revolução Industrial vai começar na Inglaterra por esse exato motivo. Vai começar porque lá, né, os burgueses já tinham mais capacidade de conseguir mais propostas e ter mais poder político para atuar dentro da Inglaterra. É por isso que os burgueses vendendo coisas, né, e ganhando dinheiro, principalmente com fazer roupas, sapatos, couro, com o dinheiro, né, que eles tinham lá ganhando com algodão na Revolução Inglesa, com esse dinheiro que os ingleses vão começar, principalmente os burgueses, que têm dinheiro, vão começar a mudar as coisas para poder gerir mais, aumentar mais a produção. Porque você imagina, os artesãos antigamente tinham que fazer quanto? Um sapateiro faz um sapato de cada vez. Agora
essas outras produções hoje em dia, né, quando começou a surgir isso, começaram a construir, fazer vários sapatos ao mesmo tempo. Isso é a mesma coisa, isso começou principalmente com nada mais do que a Roca. Vocês lembram do filme ou da história da Bela Adormecida, em que a Bela encontra uma velhinha que está lá numa roca, desfiando o fio da lã, né? E a Bela Adormecida a Aurora vai lá e espeta o dedo na roca. Esse era o jeito antigamente de se fazer a lã, né? O fio de tecido. Com as máquinas, com o surgimento das máquinas e as fábricas e os burgueses investindo nisso, a fiadeira ela vai conseguir ser mais rápida, por isso vai produzir mais fio ao mesmo tempo, mais rapidez em produzir o fio, e com isso, mais mão de obra e mais produto no mercado. É para isso que vai acontecer a revolução. Por isso que um dos símbolos da revolução nada mais é do que as fábricas. Aquelas fábricas que às vezes aparecem em filmes ou, né, em outros desenhos animados, aquelas fábricas com aquelas grandes chaminés, saindo um monte de fumaça. Isso tudo vai ser símbolo principalmente dessa primeira revolução. Nas fábricas, elas vão trazer novas formas as mudanças, né? Novas formas de produção, vai acelerar a produção, fazer mais coisas ao mesmo tempo, novas relações trabalhistas, né? Que vocês vão ver no PowerPoint que eu vou mandar para vocês, que as associações de trabalho vão criar-se novas categorias, os operários, aqueles que trabalham especificamente nas fábricas, ou os chefes, ou os capatazes que ficam ali, ó, de olho nos operários. Vai surgir essa nova classe profissional que eu falei, os operários, eles vão ser o símbolo da revolução também industrial. Vão surgir novas máquinas, como os trens, as fiadeiras, né, a vapor, máquinas a vapor. É tudo isso que eu quero que vocês vejam nessa primeira, porque estudar, né? Eu trouxe para vocês imagens dessas fábricas e do lado esses operários, porque esses operários, né? Bem imagem de operário, eu quero que elas fixem na cabeça de vocês, porque elas podem aparecer muitas vezes em filmes ou desenhos, né? A revolução, ela é muitas vezes a revolução muitas vezes ela é dividida em fases ou, né, revoluções. A primeira fase da revolução ela vai ser do século XVIII até 1850, mais ou menos. Qual é a forma de energia que vai acelerar esse processo de produção? Vai ser o carvão. Então tem muitos filmes que aparece aquela pessoa pobrezinha, aquelas crianças pobrezinhas, todas com rosto preto, tudo de carvão. Por quê? Vocês já mexeram com carvão? O carvão é bem preto, né? E o carvão, ele não acha em cima da terra, ele só acha nas minas. Por isso que eu trouxe essa imagem para vocês de um mineiro indo lá embaixo na mina, buscar o carvão. É um trabalho muito difícil, porque é um trabalho que tem pouca ventilação, muita gente morre soterrada. Então era bem difícil a vida com trabalho com carvão. A matéria-prima, né, que vai fazer agora esses novos transportes, como o trem, vai ser o ferro que moldura, que ele né, ajuda a fazer essas máquinas, que vão ser essa parte do ferro. E as tecnologias mais novas vão ser essas máquinas aqui que eu estou mostrando para vocês, que são as máquinas a vapor. Como é que funciona a máquina a vapor? A máquina a vapor é o seguinte: o carvão, ele queima, ele cria aquela fumaça. Naquela fumaça, ele aquece muitas vezes a água e faz com que esse vapor, ou seja, essa fumaça, empurre as alavancas que tem dentro dos motores para que eles funcionem. É por isso que muitas vezes o trem começa assim, vai. Quanto mais energia, mais acelera o processo. Eu quero mostrar para vocês esse videozinho, eu não vou mostrar ele inteiro aqui, mas vocês assistem em casa, que é um vídeo bem legal, acho que vocês vão gostar, que é a invenção como fala? A invenção dessas máquinas a tear, né? Vou mostrar um pedacinho para vocês. Elas, na Idade Média,
tecido das roupas que vestia toda a população neste período e antes dele não era uma tarefa fácil. Naquela época, as fibras individuais eram puxadas em chumaços de lã ou de algodão, e presas em um gancho de uma vareta com um peso, chamada de fuso de fiar. Onde a lã era torcida, criando um fio, e então era enrolada em um carretel, repetindo o processo continuamente. Este fio criado depois iria tomar a forma de um tecido e um tear. A respeito do tear, inicialmente, a máquina utilizada na fabricação do tecido era simplesmente um quadro de madeira, com furos nas laterais, no qual 2 conjuntos de fios eram esticados, os fios da urdidura, que eram alternados para cima e para baixo. Pessoal, depois eu vou, né, mas espero que vocês assistam como que era esse tear mecânico, como é que ele funciona, que é para vocês entenderem mais ou menos como é que funcionava, por exemplo, no filme da Bela Adormecida. Isso vai durar até 1850, quando a gente vai ter uma segunda revolução industrial ou uma segunda fase da revolução industrial. Essa fase vai durar até a Segunda Guerra Mundial e muita coisa, mas muita coisa vai mudar. Vai ser uma transformação radical em tecnologia. Uma das transformações vai acontecer principalmente pela mudança de energia que você vai usar. Vai se conseguir se descobrir a energia elétrica. Vocês já imaginaram como que era antigamente aquela energia à base de gás, de lampião ou de vela? Imagina uma vida sem luz elétrica, né? Sem você poder ligar as coisas. Esquisito. Outro também é o petróleo. O petróleo até hoje ele é muito usado. Quando ele foi descoberto que é uma fonte que gerava muita energia, o petróleo é usado tanto que ele é muito caro até hoje, né? É do petróleo que vem o piche, né? Aquela pasta preta que gruda. É do petróleo que vem a gasolina para os automóveis, né? Para alguns tipos de maquinário também que só funcionam através da gasolina. A matéria-prima principal que vai substituir o ferro é o aço. Eu não sei se vocês sabem, mas o aço é uma liga, né, que ele transformou o ferro numa coisa muito mais maleável e mais leve, porque o ferro enferrujava muito facilmente, e o aço não enferruja desse jeito. Para mostrar para vocês o aço, tem aqui na imagem de vocês do PowerPoint que vou mandar para vocês, né, esses operários tudo em cima de um aço, daquelas vigas de aço para prédios gigantes. É só por causa do aço, do surgimento do aço, que a gente vai conseguir criar prédios. Até então não era nem possível criar prédio. É por causa do aço que a gente vai conseguir criar carro, né? Outros transportes, a gente vai conseguir criar comunicação como rádio. Nessas imagens para você, a primeira é isso, é o Ford. O Ford foi o criador do carro, né? Desse modelo de carro. O rádio, aqui embaixo dos carros, é como se é retirado o petróleo, né? E é nessa segunda fase em que finalmente a revolução vai deixar de existir somente na Inglaterra para se expandir pela Europa, pela França, pela Bélgica, pela Alemanha, em países europeus e também na América. Aqui no Brasil a gente vai ter um pequeno surto no século XIX, Dom Pedro II vai investir em algumas fábricas, mas aqui a gente investe mais em agricultura, né? Na década de 20, na década de 30, a gente vai ter investimento maior, finalmente vão ter fábricas mesmo no Brasil. Já nos Estados Unidos, desde o século XIX, vão criar-se muitas fábricas, muitos automóveis, não é à toa que os Estados Unidos investiu muito nisso, tem muito carro que vem de lá, muitos aparelhos eletrônicos vêm de lá, por causa disso, porque os Estados Unidos foi um dos primeiros países também a investir nessas tecnologias novas, nas mudanças tecnológicas, né? Para vocês verem como que é essa mudança tecnológica que a gente conhece, eu vou colocar para vocês também no vídeo um pedacinho do filme que talvez você já tenha visto, chamado Tempos Modernos.
Sección 5, aumente velocidad a 4:1. Pessoal, não vou passar tudo para vocês, vou deixar que vocês assistam em casa, mas é super divertido. Se vocês quiserem, assistam com os pais de vocês, tem no YouTube inteiro, esse aqui é só um trechinho. E depois me contem do que vocês acharam. Vocês sabem que a gente adora filme antigo, né? Pessoal, quando a gente falar, então, quando a gente tem que falar das fábricas. As fábricas, vou dizer para vocês que hoje em dia as fábricas são até muito boas, às vezes em alguns países as fábricas não são tão boas assim, mas hoje existe uma legislação dentro da fábrica. Antigamente, quando as fábricas surgiram, elas não tinham nenhum tipo de lei. Então, era muito ruim a vida dentro dessas fábricas, o trabalho dentro dessas fábricas. Por isso que o título dessa parte é Fábrica, Péssimos Lugares de Trabalho. Para vocês entenderem, as fábricas elas eram grandes galpões, um cheiro úmido muito forte, em que esfriava e acabava criando pneumonia nas pessoas. A ventilação quase não tinha janela para ventilação, então gripe, tudo isso que a gente está evitando hoje em dia não seria evitado naquela época. Então um monte de gente ia se contaminar, se morriam muito facilmente. Eram muito escuras. Eu trago para vocês aí embaixo algumas imagens de como que eram escuras as fábricas, começa a ver, né, tem poucas janelinhas mesmo, de que eram muitas pessoas acumuladas no mesmo lugar, então eram péssimos lugares para viver. Por causa disso, as condições de trabalho dos seres humanos, né, dos operários, era péssima também, que leva a gente para o pau. E os operários, como ficam? Né? Eles ficavam bem maus. Né? Operário era um prestador de serviço que tinha um trabalho muito pesado também, mas que não, né? E por causa disso ganhavam muito pouco. As condições de trabalho eram péssimas. Mulheres e crianças normalmente recebiam menos do que os homens, porque era considerado que a mulher não tinha força, as crianças muito menos. Crianças com menos de 10 anos tinham que trabalhar por causa das condições que os pais não conseguiam receber direito. Havia turnos de 15 a 16 horas diárias. Imagina, hoje a gente no máximo pode ter 8 horas diárias, com 40 horas semanais. Antigamente não, todos os dias, de 15 a 16 horas. Os turnos eram diurnos e noturnos, para a fábrica nunca parar. Então, se a fábrica não pode parar, a produção não pode parar. O ritmo era comandado pelas máquinas. Se a máquina não parou, se a máquina não quebrar, continua se trabalhando até ou cair morto ou cair de exaustão, ou seja, de cansaço. Não existiam leis trabalhistas, então qualquer motivo podia ser mandado embora, por qualquer motivo podia bater no salário diário, não tinha proteção contra acidentes, então era muito comum morte dentro das fábricas. As vilas operárias, onde esses operários moravam, era muito perto das fábricas para que eles não se demorassem para chegar. E por causa das fumaças, muitas vezes causava doenças. No lugar de fábrica, a vida dos operários era tão difícil que tinha doença, tinha fome, eles muitas vezes morriam de frio, porque o inverno na Europa são muito frios, nos Estados Unidos também. Um alto número de pobreza. Vadiagem. O que é vadiagem? É quando as crianças, muitas vezes as crianças, os pais ficavam o tempo todo dentro das fábricas, as crianças não tinham quem cuidassem delas. Então acontecia de muitas dessas crianças ir em bar, a criar vício de alcoolismo já de muito criança. Essas fotos que eu trouxe para vocês verem como é que identificar um operário nesse período. E olha essas crianças pequenas já trabalhando muito cedo, todas sujas, né? Muitas crianças morriam de desnutrição porque não tinha comida suficiente. A vida era muito difícil, assim. Só foi melhorar muito no início do século XX, gente, quando teve mudanças e busca por mudanças de condições de trabalho nesse lugar. É por isso que quando a gente tem carteira assinada, quando os nossos pais, os pais de vocês têm carteira assinada, isso protege todos os trabalhadores para que não tenha abuso de poder desses chefes, né? Para que isso não volte a acontecer.
né? Se a gente não tem uma lei que regulariza o trabalho, existem formas de abuso. Então, mas vocês acham que esses operários ficariam calados? Não. Muitos deles se revoltavam, porque é um abuso contra a vida. Por isso, tem revoltas de trabalhadores muito conhecidas. Duas revoltas vão ficar muito conhecidas. Uma chamada de ludismo. Ela fica chamada de ludismo porque um líder deles, o Ned Ludd, essa revolta aconteceu em 1811 e vai continuar acontecendo depois. O que acontece? No campo têxtil, ou seja, nas fábricas de tecido, esses operários eles vão ficar tão revoltados com o dono da fábrica por causa, né, das condições de trabalho deles, que eles vão culpar as máquinas. Então, eles vão fazer o quê? Vão destruir as máquinas, vão entrar no meio da madrugada, dentro das fábricas e destruir a martelada essas máquinas. Só que os burgueses vão ficar ali olhando, né, tipo, perdendo dinheiro à toa. Os burgueses vão pedir dentro da Câmara de Parlamentares para que leis sejam criadas contra essas pessoas que quebravam máquinas. Então, para punir de forma muito violenta todos os operários que eles pegassem fazendo isso. Outro motivo outra revolta que vai acontecer é o movimento cartista em 1830, que esses operários vão tentar entrar na Câmara de Parlamentares, vão tentar negociar com os chefes, com os políticos, para ter uma maior participação política, porque eles percebiam que quebrar a sua máquina não estava funcionando. Então, o jeito era mudar as formas de como esses operários eram vistos. Esses operários que entravam nesse meio queriam receber pagamento por trabalharem desse jeito, queriam que a Câmara, né, dos lordes e dos comuns houvesse o voto universal e secreto para os homens, para que o voto deles não fosse impunido, né? Essas revoluções elas vão acontecer, muitas por causa dessas revoltas, é que até hoje a gente consegue melhores condições de trabalho por causa dessas pessoas que lutaram. Então é importante vocês saberem. E por que a gente tem que falar ainda nisso? Porque a gente não parou com a Revolução Industrial. Toda geração nova acontece mudanças muito distintas, acontecem mudanças muito radicais nas tecnologias, novas coisas são criadas. Até então, por exemplo, não existia a espaçonave, né? Só existia certas formas de transporte, né? O que será mais que vai ser criado? Pessoal, tô com muita saudade. Assistam o vídeo e façam as tarefas. Tchau, tchau!